Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda quantos mundos se faz com o corpo de um gigante nessa Nerdologia sobre os 9 reinos da mitologia nórdica. Você provavelmente já viu em obras da cultura pop que envolvam mitologia nórdica, como filmes e jogos, referências ao que os antigos nórdicos chamavam de 9 mundos ou 9 reinos, o conjunto de planos da existência em torno da árvore Yggdrasil, a gigantesca árvore da vida que serve de eixo do mundo. Como na maioria dos temas de mitologia e de história nórdica, as principais fontes preservadas sobre a existência dos 9 reinos são as Edda, em verso e em prosa, coletâneas de manuscritos medievais islandeses do século XIII. Esses 9 mundos são as terras natais dos vários tipos de seres presentes na cultura nórdica e de alguns outros povos germânicos antes de sua cristianização. É importante frisarmos que os 9 reinos são mencionados apenas 3 vezes nas Edda, então a sua configuração, parte da distribuição deles em torno da árvore da vida, e mesmo alguns de seus nomes, são fruto ou de especulações posteriores ou do cruzamento com outras fontes, também esparsas. Outra questão interessante é que o número 9 é muito presente na mitologia nórdica, e tinha um importante significado para eles. Não sabemos, entretanto, se o número de reinos era 9 pela importância do número, ou se o número era importante por ser o total de reinos. Dos 9 reinos, apenas um era permanentemente visível aos homens, Midgard, o mundo da humanidade. Se fôssemos traduzir literalmente, seria algo como Jardim do Meio, mas significa algo como habitação do meio, origem do nome Terra-média do universo de Tolkien. A palavra também ganhou o significado de civilizado. E essa referência de Jardim do Meio significa no meio do quê ou da onde? Primeiro, a área habitável no meio de um grande oceano, onde vive a serpente gigante que circunda a terra dos homens. Segundo, Midgard estaria no meio da árvore da vida, abaixo de Asgard e acima dos reinos das outras criaturas. De acordo com o mito da criação nórdica, os deuses mataram o gigante Ymir, a primeira criatura que já existiu, nascida do primeiro rio. Os deuses então colocaram o gigante no centro do grande vazio que existia. Do seu corpo veio a terra, do seu sangue o oceano, de seus ossos as montanhas, seus cabelos viraram as árvores, de seu cérebro vieram as nuvens. Seu crânio tornou-se o domo celeste, e o sol e a lua são pedaços de seu crânio. Das sobrancelhas do gigante vieram os limites de Midgard. E se você achou esse mito de criação diferente, é porque precisamos de outro Nerdologia para falar da vaca primordial. Em algumas fontes, Midgard era chamada de Manheim, lar dos homens. Se no início era um grande vazio, quais foram os primeiros reinos que existiram? Os primeiros reinos que existiram foram Muspelheim, o reino do fogo, e Niflheim, o reino do gelo. Muspelheim é uma terra ardente de fogo quente, lava e enxofre, e as faíscas do fogo são as estrelas no céu. Esse reino é lar dos gigantes de fogo, guardado pelo gigante Surt e sua espada, e um reino inabitável para quem não fosse dali. Niflheim significa literalmente terra da névoa, e é o exato oposto de Muspelheim. É um lugar escuro, frio, de névoa e gelo. Ali também está a nascente primordial de todos os rios. Do encontro dos 2 reinos iniciais, um de fogo e um de névoa e gelo, veio o derretimento das geleiras e o vapor primordial, origem da vida, como do gigante Ymir que mencionamos. É interessante notar como a ideia do encontro do fogo e do gelo se encaixa ao mundo físico dos nórdicos, especialmente na Islândia, onde foram registradas as Edda, uma ilha de intensa atividade vulcânica. Foi a partir da guerra entre deuses e gigantes que os reinos foram construídos pelos deuses, cuja origem está no primeiro deus, Buri, criado pela vaca primordial. Odin, o rei dos deuses, era neto de Buri e filho de uma gigante, mas como falamos, o mito de criação nórdico é tema para outro vídeo. Primeiro, os deuses fizeram Midgard para o primeiro casal de humanos. A ordem da criação por vezes varia, mas os deuses construíram o seu reino por último, começando pelos reinos que estariam nas raízes de Yggdrasil. O reino dos gigantes é Jotunheim, especialmente os gigantes das rochas e do gelo, muitas vezes referenciado como o lugar mais ameaçador para os humanos e para os deuses, já que os gigantes eram inimigos e esse reino seria inóspito, de florestas profundas e rochas frias, sem civilização. Novamente, é notável como a ideia de que seria um mundo inóspito se conecta com o mundo físico dos nórdicos. Jotunheim é cercado por um rio que nunca congela, impedindo que os gigantes saiam dali, e é cheio de fortalezas, com chefes de clãs de gigantes. Outro reino era Afelheim, a terra dos elfos de luz, descritos como luminosos e mais bonitos que as estrelas. Não existem descrições de como seria o reino, e os elfos nórdicos não são exatamente como os elfos de Senhor dos Anéis, envolvendo características que hoje são muitas vezes associadas às fadas e outras criaturas mágicas. Por exemplo, os elfos levariam um presente para as crianças quando seu primeiro dente caía.
o reino era governado por Freyr, um deus associado à fertilidade, virilidade, prosperidade e agricultura. Freyr era um deus do clã dos Vanes. Os deuses nórdicos eram divididos em dois clãs, que chegaram a guerrear um contra o outro antes de se reconciliarem. Os Vanes favoreciam a natureza, o comércio, a paz e o prazer. A maioria do clã habitava o reino de Vanaheim. O outro clã de deuses é o dos Aesir, ligados à guerra, ao poder e à sabedoria, incluindo os deuses nórdicos mais conhecidos, como Odin e Thor. Eles criaram seu reino na coroa da árvore da vida, Asgard, literalmente cercamento dos Aesir, ou seja, a terra dos deuses. Era um reino impenetrável, cheio de luz e dourado, com muitos salões grandiosos, onde ocorriam banquetes divinos e um reino de paz e ordem, como Gladsheim, Vingolf e o conhecido Valhalla, onde os mortos honrados em batalha banqueteavam. E notaram que alguns reinos terminam em Hain e outros em Gard. Os Hain seriam lugares marcados pela natureza, enquanto os reinos Gard contam com grandes construções, cercas e a ideia nórdica de civilização. E falamos que as fontes sobre os 9 reinos são esparsas, causando alguma confusão. 2 reinos são um pouco complicados de definir. Um deles é Hel, o mundo dos mortos, governado pela divindade de mesmo nome. E como algum de vocês devem estar pensando, é a origem da atual palavra em inglês para inferno, embora o Hel nórdico não seja necessariamente um lugar de punição, e a palavra provavelmente significa algo como mundo oculto. Para a punição, existiria o lugar mais profundo de Hel, chamado Niflhel, para onde vão os mortos desonrados. O reino de Hel era separado do reino dos vivos por um rio, que tinha uma ponte. Para alguns estudiosos, entretanto, Niflhel não seria parte de Hel, mas de Niflheim, e a dúvida vem da semelhança das palavras e das inferências dos escribas medievais cristãos. Outra confusão é em relação ao reino de Nidavellir, ou de Svartalfheim. No primeiro caso, literalmente campos escuros, seria o reino dos anões. No segundo caso, seria o lar dos elfos negros. Ou seja, anões e elfos negros seriam as mesmas criaturas. Os anões vivem juntos dos elfos negros, ou até mesmo seriam 10 reinos e não 9. As fontes são esparsas e por vezes contraditórias, por isso não sabemos direito qual seria esse 6º reino. Na mitologia nórdica, os anões são ótimos ferreiros, o que inspirou Tolkien em sua obra, enquanto os elfos negros são elfos que vivem abaixo da terra, longe do sol. Viajar entre os reinos era quase impossível e representava jornadas perigosas até para os deuses. Bifrost, a ponte do arco-íris, conectava apenas Midgard e Asgard, não permitia viagens aos reinos das raízes da árvore da vida. Por exemplo, mencionamos uma ponte para o reino de Hel, que foi cruzada por um dos filhos de Odin, e claro, todos os 9 reinos serão destruídos no Ragnarok, que já vimos por aqui. Lembra que esse vídeo é um recorte, que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre os crimes da Baronesa de Grajaú, lembraram que Celso Magalhães, o promotor do caso, é hoje o patrono do Ministério Público do Maranhão. Perguntaram se a baronesa e sua família saíram mesmo impunes por seus crimes contra pessoas escravizadas. Bem, o fato de hoje existir uma cidade cujo nome homenageia a família é resposta suficiente? Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre mitologia nórdica e até a próxima!